A Web Motors é uma das maiores plataformas de compra e venda de veículos do país. E além da gente te ajudar a fechar negócio, nós somos apaixonados pelo universo automotivo. Então, toda semana tem conteúdo novo por aqui na TV e nas nossas redes sociais, especialmente para você que tem uma paixão por carros e motos, assim como a gente. Então, bora acelerar? Começamos o feed Web Motors de hoje com uma moto que é super fácil de guiar. Serve como primeira moto? O Marcelo e a Dai testaram a nova Honda Bis. Confere aí. Honda Bis 110i. A gente vai te mostrar agora 3 coisas legais sobre ela. A primeira é que ela é uma moto super leve, ela pesa menos que 100 kg de peso seco e o motor dela é super mansinho, super fácil de domar, então ela é perfeita para você que é iniciante. A segunda coisa é economia. Para quem quer gastar pouco andando, aqui preço de peça e consumo, tudo é baratinho. A gente testou, deu 62 km por litro com gasolina. E a terceira é a praticidade. Cabe um capacete fechado aqui dentro e você pode levar além dele todas as suas compras. Bem legal, né? Comenta aí o que você acha mais legal em uma moto dessas 3 características. Lá no nosso canal no YouTube, você confere o que o repórter André Deliberato achou da nova picape da Fiat. Hoje eu tô com a Fiat Titano, a mais nova picape média do mercado brasileiro. Não tem como grande foco o preço, né? A proposta de ser uma das picapes médias mais atrativas financeiramente do segmento. E essa caçamba grandona aqui, que é o grande destaque em termos mecânicos do que uma picape média pode oferecer. Então, se você precisa de espaço para levar suas coisas, de caçamba grande, a Titano está aqui sendo uma ótima opção. Por uma diferença de apenas R$10 mil, qual picape você colocaria na garagem? Ranger ou Rampage? Galera, Ford Ranger XLS 2.0 e Ram Rampage RT 2.0. 259.990, 269.990. Qual das duas se enquadra melhor no seu perfil? Vem comigo que eu vou te mostrar. Ford Ranger versão intermediária XLS vem com motor 2.0 turbo diesel e câmbio automático de 6 marchas, bem completinha, tem faróis de LED, faróis de neblina, caçamba maior que a da Rampage, bastante espaço interno e muitos equipamentos de tecnologia, como carregador de celular sem fio, chave presencial, quadro de instrumentos 100% digital e CarPlay e Android Auto sem fio na central multimídia. Ram Rampage na versão RT é a configuração mais esportiva da picape, que vem só com um motor 2.0 a gasolina de 272 cavalos e 40,8 kg de torque. É aquele famoso motor Hurricane 4, que também é utilizado pelo Wrangler. Entre os itens de série da Rampage, vale destacar o sistema ADAS de auxílio à condução, e vale destacar também que a Ranger nessa configuração não tem esses equipamentos. Ela também tem quadro de instrumentos digital, carregador de celular sem fio com carga muito rápida, só que o câmbio na Rampage é uma roldana giratória e não uma alavanca de câmbio como acontece na Ranger. A central multimídia tem 12,3 polegadas, é bem maior, só que é na posição horizontal, enquanto na Ranger é vertical. E aí, qual dessas duas picapes tem mais o seu perfil? Galera, bora dar uma olhada nesse recadinho importante da Localiza? Bem-vindo a mais um vídeo de dica para comprar o seu seminovo. Hoje nós vamos falar sobre como identificar pequenas avarias na lataria do carro. E é super importante, né, velho? Ninguém quer comprar um carro e depois descobrir que ele tá amassado ou riscado. Com essas dicas fáceis e práticas, ficará super fácil achar a menor das imperfeições. Muitas vezes a gente não consegue perceber uma diferença de tons na pintura, por exemplo. E isso torna mais difícil a nossa percepção sobre o carro. Mas existe uma técnica muito legal para ver se há ondulação na lataria. Olha só, acompanha comigo. Olhando de frente, quase não dá para ver imperfeições. Mas se a gente olhar de forma angulada, olhando ali a lateral da peça, de perfil, sabe, velho? É possível perceber algumas ondinhas na lataria. Caso as ondulações sejam muito evidentes, desconfie. O carro pode ter sido batido e o serviço de recuperação não foi muito bem executado. Se o carro que você deseja possuir esses defeitos ou riscos, opte por outro ou negocie um bom desconto com o vendedor, né? As rodas arranhadas também entram na conta, hein? Não esquece. E mais 2 dicas super importantes. Primeira, nunca avalie um carro em um local pouco iluminado. Procure sempre avaliar a céu aberto ou com a iluminação adequada. E segunda, jamais avalie a pintura se estiver chovendo ou se o carro estiver molhado. As gotas de água que ficam na lataria acabam mascarando os defeitos. Tome cuidado. E como ninguém é obrigado a entender de mecânica, preste atenção nisso.
Leve o carro que você quer comprar a um mecânico da sua confiança. O reparador é o profissional mais indicado para avaliar o estado de conservação do veículo que você deseja comprar. Mas se você não puder levar o carro até a oficina, chame o mecânico para vistoriar o carro na loja. Claro que na oficina o profissional tem mais meios de avaliar o modelo de forma adequada, mas nada como um olhar mais técnico e treinado para nos ajudar onde quer que seja. E não perca, no próximo vídeo vamos dar dicas de como você mesmo pode fazer a inspeção no veículo. Porque a gente está aqui para te ajudar a fazer a melhor compra. Arriscar para quê? Seminovo é Localiza. Agora, olha só o que a Silvia Garcia trouxe pra gente. Eu tenho um recadinho para você que é lojista ou concessionário e que quer entrar no mercado de locações, né, André? A S4F, seu carro por assinatura, está no mercado para ser o seu facilitador e transformar sua experiência, entregando um atendimento ágil e com total foco no consumidor para sua entrada nesse mercado. Aqui do meu lado está o CEO da Solution for Fleet, o André Ricardo, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Conta aí. Silvia, é isso mesmo, né? O mercado brasileiro cresce demais, o mercado de assinatura de veículos. E para você que quer entrar nesse mercado, no modelo de franquia, para facilitar a sua jornada, onde a gente vai te ajudar a operar de 70% a 80% do seu negócio, desde antes da compra do carro até o final, e te ajudar inclusive nas locações, vem com a gente, esse mercado cresce demais, tá bom? Sensacional. Bom, gente, seguinte, viu só o que ele acabou de falar? Se você é lojista ou concessionário e ficou interessado, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela. E claro, seja um franqueado. Vem com a gente! Uma pergunta para você. Será que os carros híbridos com motores flex serão a solução ideal para os consumidores brasileiros? Olha só essa resposta da Toyota. Qual o futuro da mobilidade? Quais são as estratégias para reduzir as emissões do uso dos carros? A resposta para essa pergunta passa por uma mudança no perfil da frota de carros, com veículos que sejam projetados com tecnologias mais sustentáveis, limpas e com baixa emissão de poluentes. Os carros híbridos flex cada vez mais se consolidam como uma alternativa prática, viável e mais sustentável para o motorista e vem ganhando muito espaço no Brasil. E as vendas são puxadas por esse cara aqui, Toyota Corolla Cross Híbrido Flex, o híbrido mais vendido do Brasil. Esse resultado não é surpresa, né? Afinal, sustentabilidade move a Toyota e por isso a marca é pioneira no desenvolvimento de veículos híbridos e híbridos flex. Mas sabemos que por mais espaço que os híbridos estejam ganhando, ainda tem muita dúvida sobre eles e até alguns mitos. Por isso, hoje a gente estreia uma série especial aqui no canal, explicando o carro híbrido. Serão 3 episódios assinados em conjunto com a Toyota, que é quem mais sabe do assunto, onde vamos destrinchar tudo o que você precisa saber antes de ter um carro desses na garagem. E no nosso episódio de estreia a gente tem uma missão: responder 10 perguntas que vão desmistificar e explicar muito sobre o carro híbrido. Qual que é a diferença de um híbrido e de um híbrido flex? Esse carro precisa ser carregado na tomada? Vem com a gente! Para começar a rodada de perguntas, vamos da mais básica possível. Evandro, qual a diferença básica entre um carro elétrico e um híbrido? Bom, vamos lá, Rods. Um híbrido como esse daqui tem um motor a combustão, um motor convencional que a gente vê nos carros normais e um motor elétrico trabalhando em conjunto para mover o carro, né? Já os carros elétricos você fica refém da tomada, né? Porque é só o motor elétrico que é responsável por mover o carro. Sem contar, Rods, que tem outro detalhe, o motor a combustão desse carro aqui que é o responsável por carregar a bateria do motor elétrico. Então no final do dia, quem tem um carro como esse acaba tendo duas fontes para se movimentar, né? Sim. Você tem a eletricidade e o motor clássico a combustão, né? E isso nos leva à segunda pergunta. E qual que é essa segunda pergunta? Muita gente se pergunta se um carro híbrido pode ficar sem bateria, ou seja, dá para ficar na mão na rua com um carro desse? A resposta é não. Durante a frenagem, o carro aproveita a energia cinética, transforma ela em energia elétrica
que recarrega a bateria. No painel do Corolla Cross híbrido Flex, você consegue ver isso acontecendo naturalmente, sem que você nem tenha que fazer nada a respeito. É muito prático. Bom, Rods, então isso é perfeito para quem gosta de fazer viagens longas com o carro, né? É maravilhoso. Porque a autonomia é fundamental e você não fica dependente das tomadas, de eletropostos, enfim, dessas coisas, né? Aliás, no terceiro episódio, a gente vai fazer uma viagem longa com esse carro aqui para mostrar como faz diferença ter um motor elétrico e um motor a combustão trabalhando em conjunto. Bom, vamos lá, Rods. Chegamos então à nossa terceira pergunta, que é a seguinte: os híbridos são mais econômicos? Evandro, a resposta é sim. O conjunto híbrido supera e muito um conjunto simples a combustão, por exemplo. A gente está falando de um carro que na cidade tem um comportamento mais de elétrico, já que, e você não precisa fazer nada a respeito, tá? Ele entra no elétrico sozinho. Você está andando tranquilo na cidade, no anda e para, você está recarregando bateria, zero emissão e economizando muito combustível, o que é fantástico, inclusive. E aí, na hora que você está na estrada ou precisa pisar um pouquinho mais, o motor a combustão ou o motor térmico entra em cena e aí ele consegue fazer médias na gasolina na cidade de 17,8 e se estiver no etanol, 11,8. E ó, esses são os dados apontados pelo Inmetro, ou seja, esse aqui é o SUV Flex mais econômico do país. Bom, Rods, então vamos para mais uma dúvida. É preciso tomada para carregar um carro híbrido? Não, pode deixar que eu já respondo. Fica contigo. Ó, diferente de um elétrico, que você precisa de eletroposto, tomada, enfim, daquele todo conjunto de coisas para carregar a bateria, esse carro aqui, ó, carrega a bateria enquanto você está dirigindo. Aliás, ele carrega a bateria até quando você está freando o carro. Ou seja, muito mais tranquilidade para você dirigir sem precisar pensar em recarga de bateria. O que é fantástico, porque não altera a tua rotina do seu dia, ter que se dirigir a um eletroposto, por exemplo. Só que assim, para ir um pouquinho mais fundo, acompanha o episódio número 2, que a gente vai falar mais tecnicamente sobre isso lá no episódio. Mas vale também dizer que essa é a maneira como o Corolla Cross e muitos outros híbridos recarregam. Aliás, Rods, isso é um gancho para a nossa próxima pergunta. Sim. Híbridos são todos iguais? Não, nem todo carro híbrido é igual. Existem algumas diferenças entre eles. Alguns permitem que você recarregue o carro pela tomada, outros não. Outros não permitem que você rode só no modo elétrico, outros sim. E essas diferenças podem ser muitas, inclusive até o tipo de combustível que o carro aceita, sabe? A Toyota é pioneira no desenvolvimento dos híbridos Flex. Essa é uma tecnologia que permite que o carro seja abastecido tanto com gasolina quanto etanol. Esse é um lance muito importante porque faz com que os carros da Toyota, como esse Corolla Cross aqui, por exemplo, seja uma escolha ainda mais sustentável, já que a queima do etanol emite muito menos CO2 poluentes do que a gasolina. Sim, sim. E vamos para mais uma dúvida ainda relacionada à bateria. Bateria de carro elétrico vicia? Galera, não vicia. As baterias da Toyota são projetadas para fazer com que elas mantenham um desempenho consistente ao longo de toda a vida, sem perder a capacidade. Vamos para além do funcionamento do carro. Algumas questões de mercado costumam gerar dúvidas na galera. E uma das coisas que mais me perguntam é sobre o custo. Os híbridos são mais caros para comprar e também para manter? Excelente pergunta, Rods. Olha só, em relação ao custo de aquisição, o preço desse Corolla Cross híbrido Flex realmente é mais alto do que das versões a combustão. Mas, levando em consideração o consumo de combustível que é bem mais baixo nesses carros aqui, eu tenho certeza que o investimento vai se pagar em pouquíssimo tempo. Olha só, entra lá no site da Toyota, configura o seu carro e veja as diferenças. Aliás, lá no site da Toyota também, você vai poder verificar que o preço de revisão desse carro aqui, ó, é mais em conta do que das versões com motor convencional. O que é bacana porque assim, você investe um pouco mais agora, só que no dia a dia essa conta baixa muito. E outra, né? Você tem um carro que vai ter uma durabilidade, uma confiabilidade super incrível, então na hora de devolver esse carro para o mercado de usados, você não vai ter que tomar nenhum susto. Além de recarregar a bateria pela regeneração, você não tem que ficar pagando em eletropostos. Alterar a rota do seu dia, mudar a sua vida por causa disso. Sem contar o tempo perdido, né? Sem contar o tempo perdido, né? Isso é muito importante. Então, assim, o híbrido Flex no final do dia faz muito sentido. Ainda falando no bolso, é muito importante destacar que o motorista que tem um carro híbrido ainda pode aproveitar de alguns benefícios em relação aos impostos. Em muitos estados brasileiros você tem incentivos e descontos no IPVA. Vale checar
qual que é a regra para o seu estado. E em São Paulo, assim como para os elétricos, os híbridos são isentos do rodízio. Bom, Rods, então vamos para a nossa 8ª dúvida. Vamos lá. Carros híbridos podem dar choque? Isso aí é um mito, né? Exatamente, Rods. Isso é mito. Carros híbridos não dão choque, gente. Eles são projetados e construídos com rigorosos padrões de segurança para garantir toda a proteção. E a eletricidade gerada pelo motor elétrico é totalmente isolada e protegida para evitar qualquer contato direto com componentes elétricos. Então, Rods, não importa a situação, mesmo debaixo daquela tempestade, os híbridos são totalmente seguros, sem risco de choques para o motorista ou qualquer passageiro. Outra dúvida que rola o tempo inteiro, Evandro. Carro híbrido é só para usar na cidade? Já respondo de primeira. Não. Especialmente porque o que você ganha usando um carro híbrido na cidade? A vantagem é que, primeiro, você não altera a tua rotina parando em eletropostos para recarregar teu carro. Você tem o melhor consumo de combustível possível, você está regenerando energia, ou seja, na cidade é o melhor lugar para você usar um carro híbrido flex especialmente. Já na estrada fica tão bom quanto. Você não vai ter a melhor autonomia, porque você não está regenerando energia, já que você vai frear muito menos numa estrada, né? Especialmente por isso, mas ainda assim você consegue fazer médias excelentes. Ou seja, o carro híbrido é o carro ideal para você usar em qualquer espaço aqui no território brasileiro. Isso é muito bacana, né? Inclusive é um carro muito mais versátil do que um elétrico, né? Justamente por não ter essa amarra com a rede de recarga, né? Você fica muito mais independente, né? E não vive em função do carro. Exatamente. Chegando à 10ª e última pergunta, por que os carros híbridos são uma opção mais sustentável e com impacto mais positivo? Bom, muito bom explicar isso porque sustentabilidade é um dos pontos que move a nossa série. Nós sabemos que a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, é um dos principais contribuintes para o aumento de gases do efeito estufa. Quando a gasolina é queimada nos motores a combustão dos carros, ela libera dióxido de carbono, o CO2, e outros poluentes na atmosfera. E como se sabe, o CO2 é um dos principais gases do efeito estufa, que tem causado toda a mudança climática que estamos acompanhando. A gente precisa pensar em outras alternativas mais viáveis, né? E os carros híbridos, sobretudo os híbridos flex da Toyota, são uma alternativa que nos move em direção a um caminho mais sustentável. Afinal, eles emitem 70% menos gás carbônico do que um carro convencional a combustão. É muito bom lembrar que além da Toyota ser pioneira no desenvolvimento de híbridos flex, ela está super comprometida e preocupada com toda a sua cadeia de produção. A marca está comprometida de verdade com o Desafio Ambiental 2050. Sustentabilidade move a Toyota e por isso ela traçou uma série de desafios para reduzir o impacto no aquecimento global. Isso inclui, por exemplo, a meta de neutralizar a emissão de CO2 durante o processo de produção dos carros, lá na fábrica, né, que é importantíssimo. E aí ela consegue também promover o desenvolvimento de veículos da próxima geração que sigam com emissões cada vez menores. Com essa nossa pequena enciclopédia sobre carros híbridos flex, acredito que você já esteja muito mais por dentro do funcionamento desses carros. Mas a gente não termina por aí não, viu, Rods? É isso aí. No nosso próximo episódio a gente vai mostrar com um pouco mais de detalhes, o funcionamento de um carro híbrido flex e a gente vai se aprofundar ainda mais nessa tecnologia prática e sustentável. É isso aí, Rods. Afinal, sustentabilidade é um dos pilares que movem a Toyota. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e se tiver dúvida, manda pra gente. Até a próxima, pessoal. Tchau! E para não perder nenhuma novidade do mundo do carro e da moto, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela e siga a gente nas nossas redes sociais.